Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 22 de maio de 2022. 14 bilhões de anos, como os cientistas calculam a idade do universo. As principais teorias chegam a um resultado bem parecido: o universo tem quase 14 bilhões de anos. Mas antes de falar como os cientistas fazem essa conta, é preciso entender um pouco sobre os primeiros anos de vida no espaço, quando aconteceu o Big Bang, como é chamada a grande explosão que teria dado origem ao universo. No começo, não existia nada, só radiação, uma energia muito alta que não deixava nada se organizar. Então, quando o universo tinha 1 ou 2 segundos de vida, aconteceu uma combinação de partículas com energia muito alta. O universo em seguida se esfriou, a ponto de surgirem prótons e nêutrons, que, por sua vez, se organizaram depois em partículas de hidrogênio, explica Carlos Alexandre Weinst, pesquisador de astrofísica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na etapa seguinte, as partículas começaram a se aglutinar, formando uma estrutura densa e uma reação nuclear. Foi aí que apareceram as estrelas e as galáxias. Os planetas são astros que não viraram estrelas. O Sistema Solar, onde a Terra está, é um pedacinho da Via Láctea e tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Essa estimativa é feita a partir da idade do Sol, diz Weinst. Mas, afinal, como é feita essa conta? Uma das formas de calcular a idade do universo é medir o que os cientistas chamam de radiação cosmológica de fundo ou ecos do Big Bang. Essa teoria ganhou mais força a partir de 1964, quando os físicos norte-americanos Robert Wilson e Arno Penzias descobriram um ruído que vinha do espaço e não desaparecia. À época, eles trabalhavam no laboratório da companhia telefônica Bell com uma grande antena para detectar sinais fracos de rádio, quando perceberam que um ruído estranho podia ser detectado em várias partes do universo e mais, ele tinha a mesma intensidade. Wilson e Penzias foram então conversar com colegas da Universidade de Princeton, que contaram que esse ruído, uma espécie de eco da grande exploração que originou o universo, já havia sido previsto por cientistas em 1948, mas até então ninguém havia conseguido prová-lo. A descoberta acidental rendeu à dupla de físicos norte-americanos o Prêmio Nobel em 1979. A luz entrega a idade. Segundo Weinst, investigar os ecos do Big Bang é uma das formas mais precisas de medir a idade do universo, mas outras teorias têm chegado a resultados muito próximos. Outra maneira utilizada pelos cientistas é buscar objetos que estão muito distantes e, a partir da luz que emitem, conseguimos entender melhor como o universo evolui. Isso é possível porque todas as estrelas geram elementos químicos, o que permite que a gente estime a sua distância. E quanto mais longe, mais antiga é a estrela, diz o pesquisador. A estrela Matusalém, ou HD 140.283, é considerada a mais antiga identificada no universo, segundo observações feitas a partir do telescópio Hubble. De acordo com a estimativa de cientistas da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, a estrela tem aproximadamente 14,5 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,8 bilhão para mais ou para menos. A estrela de Matusalém está localizada a 190 anos-luz da Terra e teria surgido na mesma época do universo. A terceira forma mais reconhecida de fazer o cálculo da idade do universo leva em conta os resíduos resultantes das supernovas, que são explosões muito brilhantes e têm um efeito parecido ao surgimento de uma nova estrela. O grande enigma do universo depois de tantos eventos, uma questão ainda sem resposta pelos cientistas, é o formato do espaço. A gente não consegue determinar uma forma para o universo. Pela posição que estamos aqui na Terra, o que a gente consegue imaginar, pelas contas, é que o universo não tem uma forma, porque é infinito, diz o pesquisador. A pergunta que intriga mesmo os cientistas faz anos é: de que material é feito o universo? A gente só consegue medir 5% da matéria do universo, ou seja, tem 95% que a gente não tem menor ideia do que é, diz o pesquisador do INPE.
Desse material desconhecido, os cientistas estimam que 27% seja matéria escura e 68% energia escura. É uma matéria que não emite luz, mas tem gravidade, uma energia esquisita que, em vez de puxar, pode afastar um objeto, explica Weinstein. A resposta para esse enigma pode ter impactos em várias áreas da ciência, como a física de partículas e a cosmologia. Aqui na Terra, os admiradores das noites estreladas poderão saber um pouco mais sobre esse ilustre desconhecido. Todas as pesquisas têm, todavia, tentado estabelecer as linhas básicas mediante as quais surgiu o nosso sistema solar e, em decorrência disso, os demais sistemas espalhados pelos bilhões e bilhões de galáxias que se expandem pelo infinito. Até há pouco acreditava-se que os planetas eram consequências de acidentes decorrentes de colisões. Hoje, porém, conclui-se que o nosso Sol, como as demais estrelas, são o resultado da contração gravitacional de poeira e gás interestelares. No entanto, toda e qualquer proposição, por mais fantástica, estruturada em cálculos surpreendentes, ainda resulta como a pálido reflexo dos efeitos secundários que permitirão ao homem encontrar o Criador a revelar-se através da sua obra, conforme a afirmação de Allan Kardec. Em A Gênese, Allan Kardec é poético ao dizer: se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Existindo, naturalmente, desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade. Não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que reconhemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. Ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o Espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o Sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do Sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, do início 15. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia, nessa época primitiva em que, tendo-se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente, para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa, que toda criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas, para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. Em Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles afirma: e Deus fez a luz, afirmam as mais remotas tradições históricas do conhecimento, fundamentadas na análise dos livros religiosos da humanidade, encarregados de interpretarem no seu simbolismo os movimentos primeiros da criação, no nosso sistema solar. E ao fazer-se a luz, simplesmente foi facultado que o Sol aquecesse, iluminasse a Terra e os demais áulicos que gravitam em sua órbita, após, obviamente, tê-los elaborado e guindado nas leis da gravitação universal, em milênios e milênios, mediante os quais os engenheiros galácticos estabeleceram em seu nome as forças de atração e repulsão, que o sustentam nos planos espaciais.
nos 100 bilhões de sóis da Via Láctea e nos 100 milhões de galáxias, que aproximadamente existem, na sua quase totalidade maiores do que a nossa, palidamente se configuram os planos do universo desafiando a inteligência humana, a fim de que o homem penetre no amor e o amor responda sobre a grandeza da vida, pois que todos os demais caminhos sem o amor conduzem, normalmente, à falência dos desejos e ambições, com pesados tributos de desenganos e frustrações. Segue Joana de Ângeles, concepções mirabolantes, portanto, nascem cada dia e continuam chamando a atenção dos estudiosos para o universo. Ora são os quasares, que emitem enormes quantidades de energia, ora outras são os buracos, fazendo que imaginações que raiam a ficção suspeitem que em 70 bilhões de anos, aproximadamente, do universo nada mais existirá senão um imensurável buraco negro. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de maio de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.